Acabou as quartas de finais da Copa do Brasil. Eu vim aqui falar um pouco sobre, ver o que aconteceu, o que vai acontecer, os próximos confrontos e tudo mais. Se você quiser saber de tudo, continua no vídeo. Na quarta e na quinta, eu vou postar esse vídeo na sexta, né? Eu tô gravando na sexta. Na quarta e na quinta, tivemos as quartas de final da Copa do Brasil, os jogos de volta, né? Porque são 2 jogos. E tivemos eliminados, tivemos classificados, tivemos algumas coisas para falar. E falaremos mais também dos próximos confrontos. Então vamos ver aqui. Vamos ver aqui como que foi. Eu acabei não fazendo. Eu acabei não fazendo as oitavas de final, então não falei sobre, mas o Botafogo eliminou o Bragantino, o Atlético Mineiro eliminou o Flamengo, o Bahia eliminou o Retrô, o Atlético Paranaense eliminou o São Paulo, o Fluminense eliminou o Internacional, o Corinthians eliminou o Palmeiras, o Vasco eliminou o CSA e o Cruzeiro o CRB. E aí vamos para as quartas de final, né? Vamos começar. Eu vou falar dos jogos de volta, tá? Senão, enfim, senão não vai ser muito. O primeiro jogo, já vamos começar com o Fluminense. Foi o primeiro jogo. E eu gostei muito que foi o primeiro jogo, tá, gente? Porque eu sou tricolor. Tricolor do Rio, né, no caso. E quando você já passa pelo teu time, o seu time já é classificado e você só vai ver os outros jogos, você vê os outros jogos mais calma, entendeu? Um exemplo, eu já tava vendo o Corinthians, já tava vendo o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco. Já calma, porque o Fluminense já tinha passado. Que nem ontem no jogo do Vasco e do Botafogo, o narrador ficou o tempo inteiro. Vamos descobrir quem é quem vai enfrentar o Fluminense, tá? Então já tava calma, né? Porque no caso, a minha preocupação já tinha passado, né? Então vamos começar com o do Fluminense. Essa parte do Fluminense, infelizmente, não gravou, mas eu estava falando sobre o jogo. O primeiro jogo foi na Arena Fonte Nova, 1-0, e o Fluminense veio com desvantagem para o Rio de Janeiro. E aqui conseguimos o 2-0 e a classificação. O Canóbio fez o primeiro de pênalti, depois o Thiago Silva classificou a gente, porque 1-0 não era o suficiente, porque no agregado ia ficar 1-1 e ia para os pênaltis. Mas com o gol do Thiago Silva, fomos para 2-0 e 2-1 no agregado. Então vamos às estatísticas do jogo. A gente vai ficar muito chateado se o Fluminense não tivesse passado, porque o Fluminense dominou. Foi 10-2 chutes do Fluminense, 5 chutes a gol a 1 do Bahia, 63% de posse contra 37% do Bahia. Aí foi mais equilibrado, né? Mas mesmo assim o Fluminense domina. 510 passes contra 300, bastante, né? Arredondando. Precisão de passe, 85% contra 72%. Por isso que eu falo, a gente vai ficar bem chateada, porque o Fluminense dominou o jogo. E aí conseguiu, no finalzinho, a classificação. E o segundo jogo do dia, que foi acho que 9h30, foi Corinthians e Atlético Paranaense, sendo que o Corinthians já tinha ganhado fora de casa do Atlético Paranaense, então veio com a vantagem de 1-0 para São Paulo. Veio com a vantagem de 1-0 para São Paulo e acabou fazendo 2-0 e ficou 3-0 no agregado. E aí o Corinthians avança para a semifinal também, junto com o Fluminense, não contra, mas vocês entenderam. Vamos ver as estatísticas: 9-6. Ó, chutes a gol, 3-2. O do Corinthians e Atlético Paranaense já está mais desequilibrado do que o Fluminense e Bahia. Tudo bem que 536 passes para 314 também é uma diferença boa. E quinta-feira, ontem, teve Cruzeiro e Atlético Mineiro. Gente, Atlético Mineiro, o que aconteceu com o Atlético Mineiro, gente? Perdeu em casa por 2-0. E aí eu já sabia, gente, que o Cruzeiro ia avançar, porque, pô, perdeu em casa. E aí, por 2-0. Imagina reverter fora de casa. Tipo, não era impossível, tá? Porque o futebol tem desses, mas ia ser difícil, eu já sabia. E, tipo, no comecinho, tipo, 5 minutos, o Cruzeiro já fez um gol. Eu vi só o segundo tempo, então, tipo, eu vi já o primeiro gol. Eu fui ver o placar, né? Eu tava acompanhando o placar. Falei, caramba, 5 minutos já tem um gol do Cruzeiro. Aí vai ser mais complicado ainda pro Atlético Mineiro. E realmente, gente, eu vi o segundo tempo, só que eu não vi tudo. Não vi tudo. Não consegui ver tudo. Então,
Não, eu vi só um pouco. E falaram que o Atlético Mineiro quase não viu a bola. Quase, tipo, não jogou. Não sei, tá? Eu não vi. Mas falaram, vamos ver nas estatísticas se está dizendo isso. Não tá dizendo isso. Pera, 10 a 11 chutes. Não, no caso 11 foi do Galo. 6-3 pro Cruzeiro, chutes a gol. Posse de bola. Caraca, gente! Então me enganaram. Posse de bola 74% pro Galo para 26% do Cruzeiro. Gente, olha os passes. Olha, o que é isso? O que aconteceu? Eu vou ter que ver esse jogo, gente, inteiro. 503 passes pro Galo e 181 pro Cruzeiro. Então, tipo assim, o Galo deve ter dominado, tipo assim, a posse, e o Cruzeiro finalizava. E o Galo não conseguiu finalizar. É a única coisa que. Ó, prisão de passe 90 do Galo e 71 do Cruzeiro. Muitas faltas. Muitas faltas. Cartão amarelo, cartão vermelho teve um do Galo. Impedimentos 1-1. Escanteios 10-5. Gente, então, me enganaram. Falaram que o Galo não estava vendo a bola. Eu não tô vendo isso. Enfim. E o último jogo desses quartas de final foi Botafogo e Vasco. Tava 1-1 lá em São Januário. E foi 1-1 também no Newton Santos. Eu falei que ia ser 1-1, tá? Eu só não cravei quem ia passar. Mas eu falei que ia ser 1 e que ia para os pênaltis. E foi 5-3 os pênaltis. Até porque o Botafogo não precisou bater o último. Porque o Alex Telles, que inclusive foi o autor do único gol do Botafogo no jogo, né? Que teve um gol para cada lado. Alex Telles fez um pro Botafogo de pênalti e perdeu o pênalti na hora o cobrador oficial do Botafogo. Mas enfim, né, a gente acontece. E é isso. Vamos ver as estatísticas, depois a gente fala sobre os confrontos, né? Vamos falar sobre os confrontos. Caraca, gente. Eu vi esse jogo, mas às vezes eu não perco. 22 chutes a 8 pro Botafogo. 9 chutes a gol a 5. 9 chutes a gol a 5 do Botafogo. 57% de bola estava bem equilibrado, né? Mais ou menos. Passos também não tá que nem um absurdo, que nem o do Fluminense, nem do Cruzeiro, né? Do Galo, no caso. Precisão de posse também tava coisa. Mas, nossa, gente, chute tá muito mais do Botafogo. E acabou sendo eliminado dentro de casa. Complicado. Foi gol do Nuno e do Alex Telles. Então, os confrontos ficaram assim: Cruzeiro contra Corinthians e Vasco contra Fluminense. Vai ter Carioca na final da Copa do Brasil e vão ser confrontos muito bons, né, para assistir. Os quatro, imagino eu que quer muito esse título, então vão ser jogos muito bons. Mas vai ser só em dezembro, acredita que vai ser só em dezembro? Se não me engano, o Brasileirão ia até mais tarde e o Copa do Brasil mais cedo, só que inverteu, se eu não me engano. E agora só meio de dezembro que teremos as semifinais e a final. E as finais, né, no caso, que são 2 jogos. Então, gente, já deixa o like para me ajudar, se inscreva no canal para não perder nada, ative o sininho para ser notificado quando eu postar. Comenta aqui o seu palpite. O meu palpite, provavelmente eu não vou falar porque eu sonhei, eu tô com medo de zicar. Enfim, eu tenho esses negócios de sonho e acontece, então eu tô com medo de falar e não acontecer. E é uma final que eu quero. Mas enfim, gente, é isso. Um beijo.